Fala galerinha do YouTube, beleza? Aqui é o Kaique Bispo, sejam todos bem-vindos a mais uma aula aí do canal Developer Kid. E nesta aula estaremos dando aí continuidade à criação do nosso sistema de controle de usuário. Nesta aula estaremos aí criando a arquitetura de pasta do nosso sistema e a nossa arquitetura da base de dados. Deixa eu abrir aqui o meu editor de código, vocês abram aí o de vocês, de sua preferência. Vamos aqui criar uma pasta chamada Control User, que vai ser o nome do nosso sistema. Dentro deste diretório vamos ter mais 3 subdiretórios. Um chamado Assets, outro chamado Classes e um outro chamado Template. Vamos criar ele aqui agora, nosso diretório Classes. Vamos criar aqui um diretório chamado Assets. Vamos criar aqui agora um diretório chamado Templates. Temos a nossa estrutura básica aqui de pasta. Vamos na nossa raiz criar 2 arquivos, um chamado index.php e o outro chamado login.php. Vamos lá criar o nosso index.php e um outro chamado login.php. Criado isso aqui, galera, tá tranquilo. Vamos dentro do nosso diretório classes, já criar aqui as nossas classes de manipulação de base de dados. Vamos criar aqui 2 classes, uma chamada admin, que vai ser responsável por manipular a tabela de administradores da nossa base de dados, e uma outra chamada usuários, que será responsável por manipular a nossa tabela de usuários na nossa base de dados. Vamos criar aqui nossa classe admin.php e agora vamos criar aqui a nossa classe usuários.php. Feito isso aqui, galera, tá tudo ok. Dentro do nosso diretório aqui template, vamos criar 2 arquivos, um chamado header template e o outro chamado footer template. No decorrer da aula eu vou estar explicando para vocês aí como funciona aí esse esquema de template, que é até uma boa prática para vocês aí que trabalham com programação procedural estar utilizando. Vocês vão ver aí na prática como funciona. Vamos aqui criar aqui o nosso header template.php e o nosso footer template.php. Criado isso aqui, galera, já está quase tudo ok. Dentro do nosso assets, vamos criar mais 2 subdiretórios, um chamado CSS e outro chamado image. Vamos aqui criar aqui o CSS e o images. Dentro do diretório CSS, vamos já deixar algumas coisas aqui pré-criadas, como o arquivo de estilização da página de login e o arquivo de estilização da página index em geral. Vamos criar aqui o arquivo chamado login.css e o outro chamado index.css. Essa daqui é a nossa estrutura básica de pasta que vamos utilizar. Se precisarmos criar mais, iremos criar aí no decorrer da nossa aula. De momento vai ser só isso mesmo. Vamos aqui agora abrir o nosso navegador e tá criando a nossa base de dados. Deixa eu pegar aqui o meu navegador. Já estou com o PHP MyAdmin aberto. Vamos criar um banco de dados chamado Control User. Banco de dados aqui criado. Vamos criar uma tabela chamada admin. Deixa eu executar aqui. De início vamos ter um campo ID do tipo inteiro e auto increment. Vamos criar aqui um campo chamado name, que vai armazenar o nome do administrador, que vai ser do tipo varchar e vai ter 100 caracteres. Vamos criar aqui um campo chamado e-mail, para armazenar o e-mail de acesso do administrador, que também é do tipo varchar e vai ter suporte para 100 caracteres. E vamos criar um campo chamado password, que vai armazenar a senha do administrador para ele fazer o login na nossa base de dados, que vai ser 32 caracteres, que é o tamanho de um hash MD5 aí, como vocês viram na aula aí de criação de
forma de login e cadastro em tela única. Vamos salvar aqui essa tabela. Vamos criar agora uma outra tabela chamada usuários, que ela vai ter aqui um campo ID, auto-incremente. Vamos ter aqui um ID admin, que é um ponteiro que vai fazer relação de um usuário a um certo administrador, para nós só listarmos o usuário que cadastramos, entendeu? Eu vou estar explicando isso para vocês aí de acordo, eu vou codificando. Vamos criar aqui um campo do tipo name para esse usuário, do tipo Vachar 100. Um campo do tipo e-mail para ele, para nós termos um meio de contato, também do tipo Vachar 100. Vou criar mais duas colunas, uma para telefone, uma para status e uma para data. Vamos criar aqui telefone do tipo Vachar 12. Vamos criar aqui uma outra chamada status, que vai ser do tipo tinyInt, que só permite 2 caracteres, que vai ser 1 ou 0, que nós estaremos aí dizendo se o usuário está ativo ou está desativado. Vamos aqui, deixa eu só corrigir isso aqui. Vamos agora aqui estar criando aqui um campo chamado DateCAD, que vai ser responsável por armazenar a data em que o usuário está sendo cadastrado, que vai ser do tipo DateTime. Feito isso, nossa base de dados já está concluída. A arquitetura da pasta está pronta. Nossa arquitetura de banco de dados também está pronta. Espero que vocês gostem aí da videoaula. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, dar um like e compartilhar com os amigos. Só deixo daquele lembrete que eu sempre deixo. Não sou um profissional, sou só um estudante que está compartilhando um pouco do que aprendeu aí no decorrer do tempo aí nesta área de TI. Em breve estarei trazendo um vídeo aqui mostrando para vocês o meu setup aqui, né? Não é nada fodão, mas eu quero mostrar para vocês um pouco aí. E é isso aí, galera, nos vemos aí na próxima aula. Valeu, tchau, tchau, forte abraço.